A Assembleia Legislativa homenageou na noite desta quinta-feira a Associação Mineira de Defesa do Ambiente, que completou 30 anos de existência. Eu converso agora com a superintendente executiva da ANDA, Dalci Ricas. O que são esses 30 anos de lutas, Dalci? Bem, como falou, são 30 anos de luta, porque 30 anos realmente não são 30 dias. Durante todo esse período a gente teve muitas derrotas, importantes vitórias, mas acho que a mais significativa delas foi a ANDA ter contribuído para que a temática ambiental fosse definitivamente incorporada, em nosso entender, na análise de qualquer projeto político, econômico, nos aspectos sociais. Eu creio que hoje é impossível realmente se falar, qualquer pessoa que tenha a mínima consciência, a percepção mínima de que nós dependemos dos recursos naturais, não propõe, não discute, não executa nenhum projeto sem pensar realmente nessa questão da responsabilidade do uso dos recursos naturais. Tanto pela própria natureza, quanto pelas gerações futuras, né, que serão nossos filhos e netos e que, portanto, têm direito também a um meio ambiente sadio e equilibrado, conforme determina a Constituição Federal Brasileira. A ANDA é a principal ONG ambientalista de Minas Gerais, organização não governamental. Como que foi a criação dela, Dalci? Primeiro, o principal se refere muito ao fato da ANDA ser, digamos assim, a ONG que mais atua, que trabalha com muita ação ecopolítica. Se absolutamente desmerecer outras organizações não governamentais ambientalistas que têm um grande papel, uma importância muito grande no cenário ambiental de Minas Gerais. Nós fundamos a ANDA dentro do Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas. Éramos um grupo de estudantes de Ciências Econômicas e um grupo de estudantes de Ciências Biológicas. Eu fui a propositora inicial da ideia. Era militante estudantil, era do DCE, e acabei sendo presa na época da ditadura militar. Ficou uns 14 meses presa, né? Fiquei 14 meses presa. E enfrentando todas as agruras, né, que todo mundo sabe que aconteceu nesse país em termos de tortura e tudo, eu aprendi na pele que a direita e a esquerda se parecem muito. Em termos assim, de pouca ética, de justificar os fins pelos meios. Quando eu falo direita e esquerda, é aquela antiga direita e esquerda bem separadinha assim. E depois eu pensei assim que eu não queria mais mexer, decidi aliás que eu não queria mais mexer com militância política, mas por outro lado eu não queria ficar omissa. Um belo dia, de repente, eu pensei assim, gente, meio ambiente, essa que é a bandeira do futuro. Daí, naturalmente, eu levei a ideia para alguns colegas da Faculdade de Ciências Econômicas, começamos a discutir, o nosso grupo vieram se juntar diversos alunos das ciências biológicas e, por incrível que pareça, numa época em que a questão do meio ambiente era muito assim, era pouco olhada ainda praticamente, e as poucas considerações que tinha sobre o assunto era muito assim na inserção do verde pelo verde, ou seja, criar um parque ali, criar uma reserva aqui, não havia uma ligação que depois a história mostrou ser obrigatória, o passado inclusive, da destruição ambiental com aspectos políticos, econômicos, sociais, etc. Então, assim, o fato da ANDA ter sido fundada por um grupo de estudantes de ciências econômicas, porque o pessoal de ciências biológicas já estudava isso na faculdade, mostra realmente que esse talvez tenha sido o grande diferencial da ANDA. Eu acredito que, com exceção da Associação Gaúcha de Proteção do Meio Ambiente, a ANDA foi a segunda entidade no Brasil a definir o seu escopo de luta com base nessa premissa. Não adianta lutar em defesa do meio ambiente se nós não conseguirmos mudar essa visão desenvolvimentista, essa visão que se tem da utilização predatória dos recursos naturais. Em 1982, a ANDA criou a chamada lista suja, que tanto medo, tanta tensão ocasionou nessa área de meio ambiente aqui em Minas Gerais. Por que acabou a lista suja, Dalci? Eu acho que a lista suja, tipo, aquela história do médico monstro, a criatura começou a ficar maior que o criador. A lista se tornou um instrumento tão poderoso em termos de mudança e mais assim em termos de projeção política, que de repente nós vimos que a gente ficava meio impossibilitado de criar uma lista, digamos assim, baseada em informações precisas, informações técnicas básicas, porque quanto mais a lista ficava forte e poderosa como instrumento, mais nós éramos exigidos em termos de ter certeza de tudo que nós falávamos. E a estrutura da ANDA sempre foi muito pequena. Nós somos, na verdade, apesar, digamos assim, do barulho que a gente sempre fez, a gente sempre foi uma ONG pequena, de pequena estrutura, e ficava cada vez mais difícil a gente realmente investigar. Não, infelizmente, não que faltasse e não que faltem ainda empresas e instituições que mereçam ficar na lista suja. Mas
a gente cada vez era mais exigido no sentido de ter informações exatas sobre esses candidatos à lista suja. O que, por um lado, é bom, leva as pessoas a terem responsabilidade nas denúncias. Mas, por outro lado, realmente nos inibiu. E, além disso, a sociedade brasileira tem um hábito curioso, né? Quando a gente denuncia grandes empresas, nomes que estão na mídia constantemente, a gente consegue mais espaço. Quando a gente começa a denunciar degradadores, mas que são pessoas, digamos assim, pessoas anônimas na sociedade, a repercussão é menor. E eu digo aqui com testemunho com certeza que, por exemplo, a imprensa foi sempre a nossa grande aliada na divulgação da lista suja. E o espaço na imprensa é muito medido pela importância dos componentes da lista suja no cenário político, no cenário econômico. Os moradores de Belo Horizonte devem se lembrar como que a lista suja era colocada em outdoors, né, Dalci? A gente sempre colocava em outdoor, a outdoor era ainda uma arma muito poderosa, né? E muitas vezes a gente levava um grupo de militantes, colocava para pintar outdoor e trazia atores e tudo, e lançava a lista sempre com um comparecimento com um apoio muito grande da imprensa, que era a nossa forma de divulgar e dessa forma utilizar esse papel curioso e poderoso que a imprensa tem. O que sai da imprensa passa a ser uma coisa muito importante, passa a causar intimidação naquelas instituições que são objeto da denúncia. Dalci, e a estratégia da ANDA hoje? Como que é ela? Olha, como toda instituição, e além disso nós não podíamos ficar parados no tempo, né? A história muda, nós também temos que mudar. Eu diria que a maior mudança da ANDA é uma mudança que veio se somar, não que a gente tenha mudado completamente nossa estratégia. O tempo provou que o diálogo hoje é uma arma muito importante, porque quando nós começamos há 30 anos atrás, a gente chutava a canela de todo mundo. Sabe, assim, a gente era um grupo de estudantes, a nossa estrutura não existia praticamente, e a gente, digamos que os polidores eram fastos. Era só olhar para o céu, olhar para a fumaça de João Molevade ou para a fumaça do Vale do Aço, que a gente sabia quem eram os degradadores. Mas as empresas também mudaram. Entraram novos executivos, a questão de mercado, as certificações da vida, a ação de outras instituições, não somente a ANDA, fizeram com que surgissem realmente empresas que hoje podem ser consideradas, sem sombra de dúvida, empresas ambientalmente responsáveis. Surgiram outras organizações não governamentais, a sociedade passou, mesmo que as mudanças não sejam ainda como a que nós gostaríamos e achamos que sejam necessárias acontecer, a sociedade mudou. Hoje a questão ambiental realmente está no foco de quase que todas as instituições desse estado e desse país. Então, criou-se um espaço para que o diálogo também passasse a ser uma boa ferramenta de negociação, de conseguir resultados. Então, acho que a maior mudança da ANDA foi essa. Hoje nós aprendemos, desenvolvemos, incorporamos a nossa estratégia a figura do diálogo. Agora eu digo que nós mudamos sem abandonar, porque nós já sabíamos, nós já somos um monte de briga. Se precisar denunciar, processar, denunciar na rua, denunciar a imprensa, nós fazemos ainda com certeza de que esse ainda é um papel da sociedade. Ser vigilante, denunciar, protestar e cobrar mudanças. Muito obrigado por sua participação aqui no Mundo Político. Eu que agradeço o espaço. Nós conversamos com a superintendente executiva da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Dalci Ricas.